Olá, estudantes, sejam bem-vindos e bem-vindas ao módulo 3 da disciplina de didática. Como vocês já sabem, eu sou a professora Ana Carolina, responsável pela disciplina. Então, neste módulo 3, nós vamos conversar um pouquinho sobre o planejamento do ensino e da aprendizagem. Especificamente nessa unidade 1, nós vamos tratar dos fundamentos teóricos e práticos do planejamento escolar. O objetivo de aprendizagem deste módulo 3 é que vocês, ao final dele, consigam discutir e avaliar o planejamento de ensino e aprendizagem e a sua importância para a organização da prática pedagógica. Ou seja, vocês vão conhecer os tipos de planejamento, quais são os fundamentos teóricos desse planejamento, quem são os principais autores que discutem o planejamento escolar e que vocês possam avaliar a sua importância para a prática pedagógica, ou seja, o que esse conhecimento sobre o planejamento pode subsidiar a minha prática enquanto professor. E nós temos como referência o professor Libânio e o livro de didática. E o planejamento escolar, o que ele é? E nós trazemos a concepção desse autor brasileiro, que é o principal hoje estudioso nesta temática. Então, o professor Libânio, ele vai trazer que o planejamento é uma tarefa docente que inclui previsão das atividades didáticas. Será que, então, o termo previsão ele traz que eu já sei tudo o que pode acontecer na minha aula? Não, eu estou prevendo, eu estou me organizando de uma forma que eu consiga organizar e coordenar esse meu planejamento, esses meus procedimentos para que eu alcance os objetivos propostos. Ou seja, o que é que eu quero que os meus alunos aprendam? Eu tenho que ter clareza no meu planejamento antes que isso aconteça. Eu não posso simplesmente chegar em uma sala de aula e achar que eu tenho conhecimento de um determinado conteúdo e isso é o suficiente para que eu possa ensinar e os meus alunos possam aprender. Pelo contrário, aqui o autor traz que nós precisamos, nessa previsão de organização, coordenação, para que eu saiba e tenha mais certeza de que eu consigo atingir os meus objetivos. Se eu saio de viagem, por exemplo, e não me programo em relação a quanto eu vou gastar, quantos dias eu vou ficar em um determinado lugar, qual é a possibilidade que essa viagem acabe extrapolando o meu orçamento ou que eu não tenha gasolina suficiente para chegar? Muito provavelmente. Por quê? Porque o planejamento do ensino e da aprendizagem, neste caso, ele já vai ter uma previsão do que pode ou não pode acontecer na minha sala de aula, assim como na sua viagem. Se você sai de casa já com todo um roteiro, sabendo quanto você vai gastar, que data você vai chegar, que meio de transporte você vai utilizar, como que você vai organizar esse roteiro para se encaixar dentro das suas possibilidades, então a sua viagem tem mais chances de dar certo. Não quer dizer que ela vai dar 100%, que vai acontecer tudo ok. Pode ser que seu voo também atrase, pode ser que você tenha que ficar mais dias em algum determinado lugar, mas isso não significa que toda a sua viagem estará acabada. Então, o planejamento, ele vai trazer essa organização e sistematização para que você potencialize as suas chances de atingir os objetivos de aprendizagem dos estudantes. Então, o planejamento é o meio para se programar as ações docentes para a pesquisa e a reflexão. Então, o professor Libânio vai trazer que o trabalho docente é uma atividade consciente e sistemática. Se vocês lembrarem lá das primeiras videoaulas que nós falamos um pouquinho sobre educação formal, educação informal e não formal, nós temos a perspectiva na educação formal, que acontece nas escolas, nas instituições de ensino, em que esse planejamento ele é uma atividade consciente e sistemática. Então, essa educação que acontece nas escolas, ela é intencional. E como ela tem uma intencionalidade, ela precisa ser organizada, já que ela acontece de uma forma consciente e sistemática.
É preciso ter a perspectiva superando a tradicional de que quem está no centro do processo de ensino e aprendizagem é o estudante. Então, quando nós falamos, por exemplo, de objetivos, nós temos que falar em objetivos de aprendizagem e não objetivos de ensino. Então, como que meu aluno aprende? O que ele vai fazer com esse conhecimento? Eu tenho uma sala, por exemplo, de 30 alunos. Há alunos que gostam de falar mais, outros que gostam de escrever, outros que têm mais facilidades para se apresentar. Será que eu, enquanto no meu planejamento, enquanto professor que estou organizando a minha prática pedagógica, eu não preciso olhar para essas habilidades e saber claramente quais objetivos de aprendizagem eu quero que cada um desses diferentes tipos de alunos que nós temos em uma sala consiga atingir? Então, o planejamento é um processo de racionalização, organização e coordenação docente, articulando a atividade escolar e a problemática do contexto social. Então, como nós já vimos na aula anterior, nós temos que pensar essa escola dentro de um contexto. Eu não posso pensar o meu planejamento de ensino e aprendizagem sem considerar isso. Então, se eu, enquanto professor, estou inserido em uma escola, por exemplo, que tem determinada infraestrutura, eu vou poder inserir esses recursos no meu planejamento. Agora, se não tem, eu vou ter que reorganizar a minha prática para que eu continue tendo objetivos claros da aprendizagem, mas que eu utilize outras formas, outros recursos e outros espaços. Então, é preciso também considerar essa dinâmica das relações sociais, escola, professores e alunos. A escola não existe somente num prédio, numa estrutura física. Essa escola, ela é formada por professores, por alunos, por comunidade, pela infraestrutura da escola. Então, não é possível considerar o meu planejamento, olhar para esse planejamento, começar o meu ano letivo, sem olhar para essas relações e essas dinâmicas que acontecem entre os diferentes grupos que compõem a escola. Então, em relação a essa importância e a função do planejamento, é preciso, e o que o planejamento traz? Ele explicita princípios, diretrizes, procedimentos e a articulação entre as tarefas da escola e as exigências do contexto social. Então, ela expressa vínculos entre posicionamentos filosóficos, pedagógicos e profissionais. Então, lembre-se, ensinar é um ato político. Então, não é possível nós pensarmos a nossa prática descontextualizada desses princípios e diretrizes e dessa vinculação de posicionamento político-pedagógico. Quando eu faço uma escolha de uma forma de ensinar para que os meus alunos aprendam, eu estou fazendo um ato político. Quando eu seleciono um determinado conteúdo e resolvo que formas eu vou fazer a introdução e o trabalho com esses conteúdos, ele não está desconectado do meu contexto social. O planejamento, ele assegura a racionalização, organização e coordenação, e ele tem que prever objetivos, conteúdos e métodos a partir das exigências da realidade social, do nível de preparo e das condições socioculturais individuais dos alunos. Então, olha como é complexo esse processo do planejamento. O quanto eu preciso estar preparado enquanto professor para que eu possa olhar para essa multiplicidade de fatores que influenciam o meu planejamento do que simplesmente olhar para o conteúdo, para a Base Nacional Comum Curricular. Então, eu preciso pensar nos objetivos, nos conteúdos, nos métodos, mas pensar também que o que essa escola vai exigir do meu estudante? Que tipo de aprendizagem eu quero que meu aluno, lá da primeira série, consiga fazer em relação à leitura e à escrita? Que tipo de mundo esse meu aluno estará lendo quando ele estiver no 5º ano, no 9º, indo para o ensino médio? Então, essa perspectiva eu preciso incorporar ao meu planejamento. A minha expectativa do que o meu aluno é capaz de fazer, do que ele é capaz de transformar e do meu próprio papel neste processo também vai influenciar na forma como eu elaboro o meu planejamento. Então, aqui nós vimos qual a função do planejamento na perspectiva de Libânio. Então,
Ele também tem que assegurar a unidade e coerência do trabalho docente, a inter-relação dos elementos do processo de ensino. Então, nós sempre, quando olhamos para o nosso planejamento, precisamos perguntar: objetivos, para que ensinar? Para que eu quero que meu aluno aprenda um determinado, contar de 1 a 10? O que ele vai saber fazer com esse conteúdo? O que ensinar? Que são os conteúdos? Os alunos e suas possibilidades. A quem ensinar? Quem são as pessoas naquele meu ano letivo, ou naquele semestre, ou naquele bimestre, nas 14 às vezes, turmas que você tem enquanto professor, quando você vai dar alguma disciplina da base diversificada. Os métodos. Como eu vou ensinar? Como é que eu vou fazer que o meu aluno, ao longo de 1 ano, ou de um semestre, ou de 3 aulas, consiga atingir aquele objetivo de aprendizagem que eu, enquanto professora, através dos documentos oficiais, através do projeto político-pedagógico, quero que o meu aluno aprenda. E, por último, a avaliação. E ela não acontece, esse processo, por último, ela tem que acontecer a todo momento na perspectiva do planejamento. Então, o meu aluno aprendeu? Se ele aprendeu, o que ele deixou de aprender? Será que ele teria aprendido com um método diferente? Será que algum procedimento eu poderia ter inserido? O que eu, enquanto professor, posso me avaliar neste processo? Então, vejam só como é complexo no sentido de quanto de conhecimento nós temos que ter em relação à educação, aos fundamentos teóricos, filosóficos, históricos, para que a gente consiga traduzir isso em um planejamento que seja eficaz. E essa abordagem do que é eficaz, quando eu elaboro um planejamento e que eu consigo fazer com que, de fato, os meus alunos aprendam. E eles aprendam só no dia da prova? Não, que eles aprendam e consigam levar isso para o seu contexto social, para a sua vida, futuramente para o mercado de trabalho. Então, o planejamento tem uma perspectiva também de atualização do que precisa ser ensinado. Então, esse planejamento ele também não é estático. Nós fazemos um planejamento muitas vezes antes de iniciar o ano letivo. E vocês vão chegar à escola e vocês, de repente, vão se deparar com uma turma que vai precisar olhar de novo determinados conteúdos, que às vezes não tem algumas habilidades e competências que são necessárias para alguns tipos de atividade. Então, esse planejamento, ele pode ser modificado. Ele é um plano, ele é uma perspectiva do trabalho que eu pretendo desenvolver e daquilo que os meus alunos precisam aprender. Então, para facilitar essa preparação das aulas, nós temos que selecionar material didático em tempo hábil. Não dá para chegar na sala de aula, abrir o livro didático e falar: hoje eu vou ensinar isso. Não, nós precisamos preparar. Quais são esses objetivos? Quais são os recursos? Se eu pretendo utilizar a quadra da escola, por exemplo, será que a quadra vai estar com os professores de educação física? Se eu preciso usar a cantina da escola ou a cozinha? Eu preciso conversar com as pessoas responsáveis anteriormente. Então, olha só, quando eu penso em planejamento de ensino e aprendizagem, eu preciso pensar que eu tenho que ter tempo para criar estratégias de aprendizagens realmente significativas, né? Então, saber as tarefas que o professor e os alunos devem executar. Então, eu ter clareza, enquanto professor, qual que é o meu papel? O meu papel é somente transmitir ou é de mediar esse conhecimento que o meu aluno precisa ter? E replanejar o trabalho conforme as mudanças contextuais. Então, aqui eu citei alguns exemplos. Então, às vezes você vai para uma quadra, você colocou no seu planejamento: eu gostaria de desenvolver uma atividade que eu vou precisar da quadra. E justo naquele dia choveu. Então, o seu aluno vai ficar sem aquele conhecimento? Não, é preciso replanejar o trabalho conforme as mudanças do contexto. Então, às vezes você preparou uma atividade e naquele dia fez muito frio e só foram 4 alunos. Você simplesmente vai dar como esse conteúdo dado, ou essa habilidade, ou essa competência realizada e contemplada? Não. É preciso replanejar.
Então, esse planejamento, ele vai sendo replanejado a todo momento. Então, os requisitos gerais para pensar esse planejamento. Reforçando aqui, não é apenas olhar para o conteúdo, é pensar objetivos e tarefas da escola democrática, o que eu quero formar, como eu quero formar, exigências dos planos e programas oficiais. Então, eu posso fazer descontextualizado dos planos nacionais, da Base Nacional Comum Curricular, ou, de repente, de outros documentos que vão orientar o meu currículo na minha escola, na minha rede municipal, estadual. Não é possível pensar um planejamento dessa forma. Então, eu preciso também olhar as exigências dos planos e programas oficiais. Condições prévias para a aprendizagem. Então, como nós já conversamos, eu consegui compreender se muitas vezes os meus alunos já têm determinadas aprendizagens que vão subsidiar novas aprendizagens. Se não tem, como é que eu vou olhar para esse planejamento e, de repente, voltar alguns passinhos para que eu consiga avançar outros passos maiores, mais largos? E princípios e condições de transmissão, assimilação ativa. Então, quais são esses passos, né? É só a transmissão? Não, eu preciso ter uma assimilação. Como é que eu sei que esse meu estudante ele assimilou um determinado conteúdo ou como ele tem como ele adquiriu uma determinada habilidade, uma competência em algum conteúdo ou em algum conteúdo atitudinal, por exemplo, a partir desta verificação dos princípios e condições para que essa transmissão e assimilação sejam ativas. Então, o primeiro tipo de planejamento que o professor Libânio traz é esse plano da escola, que é um plano pedagógico e administrativo. Então, o que ele é? O que ele significa? É um documento que expressa a identidade. Então, nós já conversamos sobre o que é a identidade nas videoaulas anteriores, a proposta pedagógica e o projeto político pedagógico da escola definido. Então, esse plano de escola, nós sempre temos que pensar. Muitas vezes, por algumas adversidades, nós estamos em uma escola, enquanto professores, nós temos que sair, ou por algum motivo, nós assumimos outros cargos. Então, o que é esse plano de escola, né? Então, é esse documento que vai expressar a identidade. Quais são as missões, quais são os valores dessa escola? Quais são os objetivos de aprendizagem? Qual que é a perspectiva teórico-metodológica que aquela escola adota? E ele é traduzido por objetivos gerais, as diretrizes curriculares, a organização administrativa e pedagógica, os recursos humanos e materiais, critérios de avaliação e mecanismos de participação da comunidade escolar. Então, esse plano de escola, muitas vezes, ele é traduzido no projeto político-pedagógico da escola. E quem que tem que participar da sua elaboração? Ele tem que ser elaborado coletivamente pelos profissionais da educação, com a colaboração dos alunos, pais e representantes da sociedade civil. Então, a missão, os valores, como que é a estrutura física das escolas, quais são os equipamentos, como que está dividido, como que se divide, por exemplo, as turmas, como que acontece o processo de avaliação, é semestral, é bimestral, tem que ter uma prova inicial de diagnóstico ou não tem. Ou seja, é aquela orientação, é aquele documento que eu, enquanto professor, preciso conhecer quando eu entro na escola, porque é aquela identidade daquela comunidade, é a identidade daquele corpo docente, daquela gestão. Então, eu sempre falo, é preciso conhecer esse documento, esse plano de escola, que pode, muitas vezes, ser traduzido pelo projeto político-pedagógico. Então, dentro desse plano de escola, nós precisamos ter o posicionamento sobre as finalidades da educação escolar na sociedade e na nossa escola. Então, o que se espera da educação naquela escola? Naquele contexto urbano, ou naquela escola do campo, ou em uma escola das águas? Será que todo mundo deseja a mesma coisa da educação? Será que o contexto é o mesmo para que todos pensem e desejem a mesma coisa?
Então, bases teórico-metodológicas da organização didática e administrativa. E aí são algumas questões que precisam permear esse documento. O tipo de homem que queremos formar, as tarefas da educação, o significado pedagógico-didático do trabalho docente, as teorias do ensino e da aprendizagem. Então, qual é a opção teórico-metodológica daquela escola, por exemplo? Você está chegando agora, ou outros chegarão enquanto você for diretor, por exemplo. Esse documento ele precisa ter todas essas perspectivas para que eu, quando chegar, ou quando alguma mãe matricular o filho na escola, ela saiba quem é essa escola, quem é essa comunidade escolar, qual é essa concepção de homem que se pretende atingir ao final de uma etapa, ou ao final desse tempo de escolarização ali naquela escola. Relações entre ensino e desenvolvimento das capacidades intelectuais dos alunos e o sistema de organização e administração da escola. Então, vejam só, não é um documento simples que pode ser feito de qualquer forma, ou eu simplesmente deixar de ler. Ele vai trazer que escola eu estou pretendendo matricular o meu filho, ou que escola eu vou começar a trabalhar. A caracterização econômica, social, política e cultural do contexto em que a escola está inserida. Então, qual que é o panorama geral desse contexto? Qual que é o perfil socioeconômico daquelas famílias? Do que vivem essas famílias? Elas têm recursos materiais, elas têm casa própria, elas têm banheiro na casa delas, elas se locomovem até a escola de carro, a pé, de bicicleta, de transporte público. Aspectos principais desse contexto que incidem no processo de ensino e aprendizagem. Por quê? Porque esse tipo de informação, ele vai nos ajudar a pensar um planejamento de escola a partir de um contexto mais fidedigno ao que, de fato, os estudantes vivem. Então, por exemplo, nas escolas rurais, escolas do campo, muitas vezes os alunos saem 4h30, 5 horas da manhã, tem que estar na porta das fazendas, ou dos sítios, ou das chácaras, para que o ônibus escolar chegue. Então, é preciso pensar um planejamento de escola, por exemplo, que muitas vezes precise alimentar esses alunos antes do início de qualquer outra atividade. Mas como é que eu sei deste contexto? A partir do momento que eu sistematizo, eu ouço as pessoas, a partir do momento que eu conheço quem é essa comunidade e onde ela está inserida. Então, aqui a perspectiva não é possível pensar um plano de escola, o que é esse plano pedagógico e administrativo, sem pensar nesse panorama e nessa caracterização econômica, social, política e cultural. Então, muitas vezes, nós estamos em cidades que, mesmo no interior do Brasil, têm atividades culturais. Em outros lugares, que muitas vezes pode ser uma cidade grande, uma capital, os alunos podem até ser ofertada, mas não chega até determinados públicos. Então, a escola, nesse contexto, vai precisar se organizar, por exemplo, para ofertar outras atividades, ou atividades culturais diferenciadas, porque naquele município específico as pessoas não têm acesso. Então, isso só é possível se eu conheço a realidade escolar, para pensar esse plano, porque esse plano, ele permanece na escola. E esses agentes, os alunos se formam, os pais mudam os alunos de escola, os professores aposentam, os professores são transferidos, outros professores são contratados. Então, esse documento precisa orientar essa prática. Características socioculturais dos alunos, então, origem social, condições materiais de vida, aspectos culturais. E aqui um item que a gente ainda não conversou. Características psicológicas de cada faixa etária em termos de aprendizagens e desenvolvimento. Então, olha só, como que esse documento ele precisa ser rico de informações para que, de fato, ele atinja os seus objetivos. E aqui, objetivos educacionais gerais da escola quanto à aquisição de conhecimentos e habilidades, capacidades a serem desenvolvidas e que tipo de ações e convicções essa escola tem sobre os mais variados temas. Então, quando isso está expresso no documento, as pessoas passam
e nós temos ele evidenciado nesses documentos que permanecem e trazem essa identidade da escola. E aí nós agora vamos conversar um pouquinho sobre o plano de ensino. Tenho certeza que aqui nessa disciplina, para que você avançasse no conteúdo, um dos primeiros documentos que você teve que clicar lá no ambiente virtual é no plano de ensino na disciplina. Então, o que ele é? É um roteiro organizado das unidades didáticas para um ano ou um semestre. Lá tem exatamente o que vai acontecer em cada semana, por exemplo? Não. Ele é um panorama geral. É um documento que tem, se vocês olharem lá, podem voltar lá novamente, objetivos, os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação. Se vocês olharem, tem as datas, tem como que é composta a fórmula que vai trazer a média de vocês. Então, ele é elaborado pelo professor ou pela equipe de professores responsáveis, levando em conta as características e necessidades dos alunos, as orientações curriculares e os recursos disponíveis. Então, esse plano de ensino, ele é um plano que vai dar essa orientação geral, mas ele não é específico dia a dia, unidades, ou 2 ou 3 aulas de um determinado assunto. Então, ele vai ser aquele primeiro norte de uma determinada disciplina. Então, o que normalmente ele tem? Justificativa, delimitação de conteúdos, objetivos específicos, desenvolvimento metodológico, introdução e preparação, desenvolvimento ou estudo de conteúdo e a sua aplicação. Então, olha só, os objetivos específicos. Eu tenho normalmente um objetivo geral de uma determinada disciplina e os objetivos específicos são aqueles que, por exemplo, em cada módulo, antes de começar a videoaula, eu trago para vocês o objetivo desse módulo é que ao final você consiga fazer isso, isso ou aquilo. Ou seja, são os degraus que você precisa ir subindo para alcançar o seu objetivo geral. Esse plano de ensino, ele traz um exemplo no livro que nós estamos trabalhando. Então, aqui, um plano de ensino anual ou semestral, disciplina, série, ano, números de aulas, ou semestre, o professor, justificativa da disciplina, ou seja, por que essa disciplina é importante? Por que ela tem que acontecer? Objetivos gerais, específicos, como que é a divisão em unidades. Então, vejam só, aqui vocês têm 4 módulos, a cada 17 horas ele é composto de um módulo. Então, esse é o tipo de divisão que a universidade atribuiu. Então, um módulo é subdividido em 2 unidades. O que eu vou tratar em cada unidade? O número de aulas. Como é que eu pretendo atingir esses objetivos específicos? Quais são os procedimentos didáticos que eu vou fazer para chegar a esses objetivos? A bibliografia, de repente, algum livro que você vai utilizar como referência. Então, como vocês viram, é um documento mais geral. É aquele que normalmente nós entregamos antes do início do semestre, ou do ano, no caso das escolas que são anuais. E aqui o plano de aula, aí é diferente. É um documento que vai detalhar as atividades que serão realizadas em cada aula, ou no conjunto de aulas, uma sequência didática, por exemplo, tendo como referência o plano de ensino. Então, eu posso aleatoriamente escolher um conteúdo sem estar já previsto lá no plano de ensino. O ideal é que isso não aconteça. O plano de aula define os objetivos específicos, os conteúdos, as estratégias, os recursos e os procedimentos de avaliação para cada tema, para cada conteúdo, para cada objetivo de aprendizagem ou unidade de ensino. Então, aqui é aquele planejamento que vai acontecer de forma detalhada. Então, professor, aqui o professor Libânio trouxe um exemplo para nós. Então, aqui escola, disciplina, data. Aqui unidade didática. Ele trouxe como exemplo expressão oral, leitura, escrita, o texto Domador de Monstros, de Ana Maria Machado. Objetivos específicos. Expressão de opiniões e sentimentos por meio da fala, dos gestos e da mímica. Então, o que esse professor quer? Que, ao final, esse estudante seja capaz de se expressar com as suas opiniões, com expressões, sentimentos, através da fala, dos gestos e da mímica. Ou seja, quando eu pensar no meu procedimento didático,
o caminho metodológico, eu preciso propor atividades que, ao final daquela aula, daquele grupo de aulas, o meu aluno tenha desenvolvido aquelas habilidades. Então, o conteúdo aqui ele coloca como exemplo expressão verbal e não verbal, e número de aulas 120 minutos. Então, que se forem aulas de 60 minutos, 2 aulas. Então, o que ele coloca aqui? Por que eu costumo dizer que o planejamento ele tem que ser detalhado? Porque em uma sala de aula com 30, 40, 50 alunos, dependendo, por exemplo, do ensino superior, existem muitas coisas acontecendo. E se eu não deixo isso de forma clara para dentro do meu plano, eu provavelmente vou me esquecer de alguma coisa. Então, olha só, conversar com as crianças sobre histórias e figuras, pedir que se expressem com gestos como imaginam os monstros. Então, olhem só, essa relação direta entre o que os meus alunos precisam fazer para atingir os objetivos propostos. Aí ele está falando, olha, indagar o que acham dos monstros, eles assustam, dão medo, dão vontade de rir. Será que os monstros existem mesmo? Aí depois, o próximo passo, conversar sobre o título do texto, o domador de monstros. Como será a história? Quem será o domador? Ou seja, todas essas indagações, todas essas questões, elas vão contribuir para que o professor, quando ele olhar aquele plano de ensino, ele saiba exatamente o que ele precisa fazer. Isso é um limitador do plano? De forma alguma. Isso é um norte, isso é um plano. Pode ser que, de repente, algum estudante faça algumas questões e essas questões não aconteçam, ou aconteçam de uma outra forma. Mas aqui, nessa disciplina, um dos pontos principais é que você perceba a importância desse planejamento para que, de fato, eu consiga atingir os maiores objetivos de aprendizagem. Eu falo maiores, potencializar que os objetivos de aprendizagem sejam em cada aula cada vez mais alcançados. Então, aqui, no segundo momento, compreensão do texto escrito, leitura silenciosa e comentários é uma segunda unidade. Pedir a leitura silenciosa do texto. Então, ele coloca, olha, enquanto os alunos estão fazendo a leitura, a professora esclarecerá dúvidas sobre o vocabulário, expressão verbal das experiências. Após a leitura silenciosa, indagar as crianças quem é o domador de monstros, o que o domador sentiu, ou seja, isso tudo está bem claro na forma de desenvolvimento desta aula. Então, aqui outro objetivo, leitura em voz alta com expressividade, conteúdo leitura oral. Então, ampliar a conversação. Quando se formam as sombras? Por que aparece? Então, são questionamentos. E aí você pode estar se perguntando, mas eu preciso colocar isso tudo no meu planejamento? Precisa. Como eu já disse, muitas vezes outras coisas acontecem dentro de uma sala de aula, dentro da escola, e que se eu não tenho claro o que eu pretendo fazer, qual objetivo eu pretendo alcançar, muito provavelmente a gente perde aquilo que de fato nós tínhamos como intenção que o nosso aluno aprendesse. Então, aqui ele traz mais alguns exemplos de como trabalhar o procedimento didático. Então, aqui nesta aula, o que o professor Libânio ele conclui? Que o professor consciencioso deverá fazer uma avaliação da própria aula. Então, eu posso dar simplesmente a minha aula? Como é que eu vou saber se meus alunos aprenderam? Como é que eu vou saber que eu medi esse processo de aprendizagem da melhor forma? Então, é preciso esse processo de avaliação. É a avaliação da aprendizagem e também a avaliação do meu trabalho enquanto professor. Sabemos que o êxito dos alunos não depende unicamente do professor. Nós já vimos aqui nas aulas anteriores, aprender não depende só dos professores. Esse processo de aprendizagem, ele é multifatorial. Pois a situação docente envolve muitos fatores de natureza social, psicológica, clima geral da dinâmica da escola. Então, é por meio deste planejamento que a prática docente estabelece os seus objetivos
e intencionalidades. Ou seja, esse planejamento, ele vai evidenciar, ele vai clarificar como que o meu aluno vai conseguir atingir determinados objetivos. E um dos itens desse planejamento, que nós vamos ver depois no outro módulo de uma forma mais detalhada, é essa relação com a avaliação. A avaliação, ela precisa acontecer. Então, nesta videoaula, eu trouxe para vocês um pouquinho desses fundamentos teóricos, práticos do planejamento escolar, que é algo extremamente importante para a formação de professores. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula.